Meus irmãos, a vitória é nossa. Meus irmãos, a vitória é nossa. Com Cristo é vencer ou vencer. Missões é a chama. Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bom estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, para louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Eu me sinto feliz e privilegiado todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar na casa do Senhor. Porque outrora eu me alegrava de estar nos bares, nas boates, nos bailes da vida. E no outro dia eu estava sempre machucado. Mas todas as vezes que eu estou na presença do Senhor, eu saio daqui sempre renovado. Então o importante não é nós virmos para a igreja, mas nós vimos para a presença do Senhor. E isso fará toda a diferença no nosso dia a dia. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Carta do apóstolo Paulo. Perdão, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Glória a Deus, diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Eterno. Meus irmãos, como já bem conhecemos, sabemos que Deus criou o homem para que pudesse ter um relacionamento para com Deus. A Bíblia vai nos dizer então que o pecado de Adão e Eva pôs um fim nessa proximidade que ele tinha para com o ser humano. Porque o pecado de Adão e Eva, o erro que Adão e Eva cometeu, não trouxe apenas a entrada da morte sobre a vida do ser humano, não trouxe apenas a desobediência, não foi apenas um erro, não foi apenas a expulsão do jardim do Éden, mas foi simplesmente o afastamento de Deus para com o homem. E nós podemos ver então que o homem foi expulso do jardim, mas também ele não tinha mais aquela afinidade, aquela aproximação que Deus tinha com o ser humano todos os dias. Irmãos, pior do que estarmos em enfermidade, pior do que estarmos sem dinheiro, pior do que passarmos por qualquer tipo de necessidade, é estarmos sem a presença de Deus. Você quer ver uma coisa que dói na alma do ser humano? É quando ele não tem a presença de Deus na sua vida. É uma vida vazia, é uma vida de fingimento, é uma vida de falsidade. Embora às vezes seja uma pessoa que está cotidianamente rindo ou fazendo outras pessoas rirem, mas ela, quando se olha para o espelho, ela se vê uma pessoa fracassada. Tinha um palhaço no século XIX que ele costumava alegrar a plateia, alegrar as pessoas. E a história vai nos dizer que esse palhaço um dia, ele vai procurar um psicólogo. E o psicólogo fala: olha, ontem eu dei tantas gargalhadas no teatro com aquele palhaço por nome de tal e tal. Eu aconselho você aí, dar uma boa risada, dar uma boa gargalhada, porque talvez a sua vida possa mudar. E aquele palhaço olhou para o psicólogo e disse: aquele palhaço sou eu.
Porque embora às vezes nós estamos sempre sorrindo ou disposto com a vida e com as situações que estamos enfrentando, mas na verdade Deus ele quer ver como que está a nossa alma, como que está o nosso coração. O próprio Deus, desde a antiga aliança, ele disse para o homem: eu farei um tabernáculo e habitarei no meio de vós. Sabemos que o ser humano é tricótomo, é corpo, alma e espírito. Quando Deus diz que vai habitar no meio do ser humano, ele está dizendo que tem a carne e o espírito, e ele habitar na alma do ser humano, no centro das emoções, porque quando as nossas emoções são direcionadas e controladas por Deus, ela vive blindada, ela é protegida, ela é guardada. Por isso que a mente que ela passa a ser a mente guiada e direcionada por Deus, o inimigo não domina, o inimigo não tem acesso, porque por mais que seja bombardeada, ela sempre vai vencer, porque o autor da vida é quem a domina, porque o autor da vida é quem guarda, porque o autor da vida é quem a protege, é quem a direciona. Deus então tem esse afastamento do homem por conta do pecado. E a Bíblia vai nos mostrar que por diversas vezes o próprio Deus vai tentar se relacionar com o homem através da sua palavra, através da sua voz. Deus tentou, irmãos amados, levantar homens como Abraão, mostrando que a sua descendência. Deus levantou Isaac, levantou Jacó, Deus levantou vários homens, mas esses homens, quando eram levantados, eles acreditavam na promessa, acreditavam no que Deus havia lhes prometido, naquilo que Deus estava lhes direcionando, mas porém as pessoas que estavam ao seu redor não davam credibilidade, porque as pessoas olhavam e falavam: é como eu não posso crer que Deus só vai falar com ele. Como foi o exemplo de Noé. Noé pregava, mas as pessoas não davam credibilidade para a mensagem de Noé. Então a Bíblia diz que Deus parte para um novo plano. Deus vai agora fazer a sua palavra escrita. E a Bíblia diz então que Deus chama Moisés para o Monte Sinai. Moisés vai até o Monte Sinai. E a Bíblia diz que Deus ali em Êxodo 31:18, Deus vai então escrever com o seu próprio dedo nas tábuas. Porque Moisés, o povo foi guiado por ele. Moisés, o povo era direcionado por ele. Moisés, o povo obedecia a ele, mas chegou um determinado momento que o povo começou a questionar se realmente Deus só iria falar com Moisés. Então Deus decide então agora escrever as suas leis, os seus mandamentos em 2 tábuas, e pede para que Moisés apresente para o povo a lei agora escrita, porque a finalidade da lei sempre foi direcionar o homem para que pudesse viver melhor. Ora, quando nós estamos passando por algum problema de saúde, se nós estivermos com um problema de pressão alta ou colesterol alto, em constante nessa situação, o médico vai nos encaminhar para um nutricionista. O nutricionista vai olhar para a nossa situação e ele vai prescrever uma dieta. Ele vai fazer conosco uma reeducação alimentar, no intuito de que nós venhamos ter uma qualidade de vida melhor e uma longevidade de vida, ou seja, nós vamos viver por mais tempo. Quando Deus estabeleceu a lei, quando Deus estabeleceu os mandamentos, não foi para aprisionar o homem, não foi para matar o homem, foi para que o homem pudesse viver melhor e para que o homem pudesse viver mais. Mas só que o homem olhou para a lei, olhou para o que Deus deu e foi no rigor da autoridade. Porque, irmão, se tem uma coisa que é fácil, é quando eu olho para o teu erro e critico. Se tem uma coisa que é fácil, é quando eu olho para a tua fraqueza e a critico. Se tem uma coisa que é fácil, é quando eu olho para a sua pequenez, para a sua incapacidade e critico. Mas se tem uma coisa que Deus gosta, é quando eu olho para você com um olhar de misericórdia. Eu entendo: Senhor, eu sou tão falho quanto ele, Senhor, eu sou tão falho quanto ela, mas através da misericórdia que o Senhor tem sobre a minha vida, também derrama graça, bálsamo de misericórdia sobre essa vida, porque ela também necessita do teu perdão, da tua graça. A lei foi escrita em pedras, irmãos, a lei foi escrita em tábuas, mas não era para o homem viver sob o rigor da lei, era para o homem sempre ensinar a lei através do fundamento maior que era o amor. E o homem não entendeu que a lei subsiste pelo amor e através do amor. Aí sabe o que fizeram com a lei? Agrediam o próximo, amassavam o próximo, oprimiam os próximos, os necessitados. E a Bíblia diz que isso foi de tão intensidade
Que a lei que Deus criou para que o homem dela pudesse viver e viver por ela, agora o homem começa a oprimir através da lei que Deus deu. Prova disso que quando se julgavam a lei, quando os fariseus iam julgar a lei, eles não iam simplesmente com bálsamo de misericórdia. Eles iriam com peso sobre a vida daqueles que estavam sofrendo, sem parar para analisar que aquela pessoa, por trás daquela pessoa, é uma alma, e a mesma alma, a mesma matéria que eu também sou. Então nós precisamos observar que, quando Deus estabeleceu as leis, foi para que por ela pudesse ter vida. Então Deus vai escrever com o seu próprio dedo, com a sua própria mão, para que ninguém viesse questionar. Por que Moisés? Por que profeta tal? Não, foi porque foi... Não, foi a própria mão de Deus quem fez isso. Foi o próprio Deus que te criou, o próprio Deus que te formou, o próprio Deus que te fez a imagem e semelhança dele. Ele agora vai tentar fazer com que o ser humano possa voltar a buscar a Deus. Mas como o ser humano vai buscar a Deus se não sabe como? Como o ser humano vai estar na linha, procurar no caminho certo, se não houver um ensinamento? Então por isso que Deus permitiu com que a lei fosse criada, estabelecida, para que o homem pudesse entrar no caminho e permanecer no caminho que Deus havia estabelecido para ele. Então a lei não é para matar, a lei não era para oprimir, a lei era simplesmente para que o homem pudesse viver por ela. O apóstolo Paulo vai nos dizer que quando nós andamos na lei, o rigor da lei não cai sobre nós. Porque se você está certo perante a lei de trânsito, você não vai ser multado, você não vai ser simplesmente sentenciado por alguma infração de trânsito. Se você anda diante das leis cíveis, assim também será. Então a lei está aí para que nós possamos cumprir. E quando nós cumprimos a lei, o peso da lei, o rigor da lei não vem sobre nós. Deus criou para que isso acontecesse. Só que, porém, os homens pegaram esta situação e começaram a distorcer isso. E a Bíblia vai nos dizer então que o homem, quando aproveita desta situação, a Bíblia vai dizer em João, capítulo de número 8, que o homem começa a distorcer o juízo. O homem começa a distorcer a lei. No versículo 5, se não me falha a memória, nós vamos ver que uma mulher é pega no ato de adultério. Versículo 5, João 8, 5. A Bíblia diz que a mulher foi pega no ato de adultério. E quando a mulher foi pega no ato de adultério, a lei mandava que os dois fossem apedrejados. Deuteronômio 22, 22. Todos os dois teriam que ser apedrejados. Só que aí, vão dizer assim, a lei nos manda que tem que matar. Mas o Senhor Jesus, o que o Senhor diz? A Bíblia diz então que Jesus vai escrever, versículo 6, Jesus vai escrever com o seu dedo na terra. Porque a intenção do homem não era julgar corretamente. A intenção do homem não era julgar o próximo para que ele pudesse ter um corretivo e mudar. Não. Era simplesmente manipular a lei. Porque se foi os dois pegos no ato de adultério, qual seria a prática correta da lei? Os dois teriam que ser julgados. A Bíblia diz que só a mulher aparece ali para o julgamento. Jesus olha para a situação, entende que aquilo não é um julgamento justo. Aquilo não é um julgamento conforme Deus havia estabelecido. E a Bíblia diz então, que enquanto eles estão falando, interrogando, procurando alguma coisa para culpar Jesus, sendo que Jesus não tinha nada a ver com isso, Jesus está escrevendo na terra. E aí a Bíblia vai dizer, versículo 6, João 8, 6, isto diziam eles tentando, para que tivessem do que acusar, mas Jesus se abaixou, escrevia com o dedo na terra. Porque já que a lei, escrita pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, estava sendo com tanto rigor,
Jesus agora, o Filho de Deus, Ele vai escrever com seu dedo na terra, porque simplesmente será facilmente apagado os meus e os teus pecados. Aleluia, por isso que Paulo vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos amados, você pode ter certeza, Jesus está escrevendo com um dedo na terra, e aí chegam os fariseus e os escribas falando: a lei manda julgar, a lei manda apedrejar, o Senhor que diz. Jesus está escrevendo, a Bíblia não fala o que ele estava escrevendo, a Bíblia não diz, mas talvez seria o meu nome, talvez seria o teu nome, talvez seria a nossa culpa, a nossa causa, talvez seria a nossa fraqueza, a nossa falha. Ele estava escrevendo na terra, e quando lhe dá a oportunidade para falar, ele chega, irmão Martinho, e fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se não tem pecado, meu irmão, se você tem telhado de vidro, então não critique o teu irmão, ajuda ele. Aleluia, Jesus vai falar: se não tem pecado, então atira a primeira pedra. A Bíblia diz que desde os mais velhos até o mais novo, ou seja, desde os juízes, desde os acusadores, até aqueles que estavam lá para observar, começaram a largar as suas pedras. Sabe por quê? Porque todos nós temos culpa, todos nós temos pecado, todos nós temos falha, mas sabe o que acontece sobre as nossas vidas? É a redenção, é a graça, é o sangue, é a misericórdia, é isso que mantém você e eu de pé. Aleluia, pelas pisaduras de Cristo é que nós somos sarados. A nossa cura, a minha, a tua cura está pelo sangue de Cristo, pelas pisaduras, pelas pegadas. Quando eu entendo que eu sou fraco, falho, pequeno, miserável, desprezível, mas a graça dele é grande, a misericórdia dele é grande. Quando eu entendo que ele pode mudar a minha história e a minha vida, eu vou me render, eu vou me prostrar, eu vou me quebrantar, eu vou me humilhar. Eu tenho certeza que ele vai me levantar, ele vai me exaltar, ele vai me colocar de pé. Sabe por quê? Porque quando eu me humilho, ele me exalta, quando eu diminuo, ele me faz crescer. Quando eu entendo, eu sou pequeno, Senhor, eu não consigo, ele fala: mas comigo você consegue, mas comigo você pode, mas comigo você vai, mas comigo você faz. Perante a presença do Senhor, nós somos fracos, nós somos pequenos, mas nós somos indestrutíveis, porque em Cristo nós somos muito mais, nós somos muito mais, nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, oh glória. Nós somos sarados pela misericórdia, fomos alcançados pela tua graça. Ah, irmão, quantas vezes eu me pego orando e falando: Senhor, o que o Senhor viu no miserável como eu, um cheirador de pó, um miserável cachaceiro, o que o Senhor viu em mim? Quantas pessoas intelectuais, quantas pessoas falam bem, o Senhor achou um baiano miserável perdido no lamaçal do pecado, quando ninguém dava nada por mim. O Senhor olhou, acreditou, confiou, me levantou, me exaltou. O Senhor disse: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O homem não acredita em você, o homem não confia em você, mas Deus confia em você, Ele acredita em você. Por isso que Ele acreditou e morreu na cruz por você. Aleluia. Pelas pisaduras dele nós somos sarados, irmãos. Nós precisamos entender que o bálsamo de perdão e de misericórdia precisa ser contínuo sobre as nossas vidas. Eu não posso carregar sempre o fardo pesado do pecado. Não posso, irmãos, viver sobre a graça como se eu estivesse vivendo sobre o jugo da lei, como se os meus pecados fossem cravados em tábuas de pedra. Essa semana, conversando com um jovem no trabalho, ele falou: eu acho que tudo que está acontecendo comigo é por conta do que eu fiz no passado. Eu falei: não pense assim, não é por conta disso. Ele falou: mas por que tudo dá errado na minha vida? Eu falei: quem disse que tudo dando certo é sinal de que Deus está contigo? Porque estava tudo dando errado com Jesus dentro do barco. O vento veio, a tempestade veio. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto. E no deserto ele foi tentado pelo diabo. Então nem sempre as coisas indo bem na minha vida é sinal da aprovação de Deus. Como também nem sempre as coisas dando errado na minha vida é sinal da ausência de Deus. O que eu preciso fazer é o que o apóstolo Paulo ensinou na carta aos Coríntios, é fazer uma autoanálise da minha vida. Senhor, por que eu estou passando por isso?
Será que é didático? Será que é para ensinamento? Ou será que é por conta da minha própria negligência? Porque quando eu olho para a vida de José, eu vou ver um homem que passou 10 anos na casa de Potifar, passou 4 anos na prisão. Aí eu pergunto para você, que falha a gente poderia ver em José? Mas era ensinamento de Deus para a vida dele. Era Deus trabalhando, moldando a vida de José, para chegar até onde ele queria. Então nem sempre o problema que você enfrenta hoje, nem sempre a luta que você enfrenta hoje, nem sempre a dor que você carrega hoje, nem sempre a angústia que você passa hoje, nem sempre, irmãos amados, o desânimo que você enfrenta, e mesmo assim você se levanta para trabalhar, mesmo assim você vem para o culto cansado, mesmo assim você vem buscar a presença de Deus, mesmo assim você ajoelha para orar, ainda que às vezes dormindo. O Senhor tem olhado dos altos céus e percebido que pelo seu esforço, pela sua dedicação, haverá mudança para a tua história, haverá mudança para a tua situação. Não é para a morte, é para a vida, diz o Senhor. Aleluias. Nós precisamos entender que nós vivemos sim no tempo da graça. Eu não posso continuar carregando esse fardo. Falei, meu filho, você vai se matar desse jeito, sempre achando que tudo dá errado por conta de alguma coisa que você errou, como se Deus fosse simplesmente somente um juiz irado. Deus, Ele sempre vai observar para a minha e para a tua causa. O salmista Davi vai dizer que se o Senhor observar os nossos pecados, quem ia sobrar para contar a história? Se o Senhor observar a nossa iniquidade, quem subsistirá? Quem, irmãos? Por isso que eu tenho muito cuidado, e é sempre bom nós termos cuidado, porque quando um pouco mais novo na fé, eu sempre era muito afoito, eu carregava comigo esse pensamento de que se alguma coisa está dando errado na vida de alguém, era por conta do erro desta pessoa, era por conta da falha desta pessoa. E um dia eu li um versículo que simplesmente me deixou com o pé atrás, que dizia assim: com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Eu falei, pera aí, como é que é? Com a mesma medida que você julgar o teu irmão, você será julgado. Aí eu falei, Jesus, será que é por isso que as coisas apertam demais para mim? Porque parece que quando você pesa sobre a necessidade de um irmão, esse peso uma hora vem sobre você. E aí Jesus vai falar sobre isso e diz assim: antes de você observar o cisco que está no olho do teu irmão, observa que tem uma trave no seu. Então isso não quer dizer que nós não vamos ajudar os nossos irmãos, mas isso quer dizer que nós precisamos sempre olhar para nós também. Porque quando eu olho para a minha pequenez e a minha falha, eu vou tirar o pé de cima e vou falar, Jesus, tenha misericórdia dele e de mim também. Então Jesus, Ele vai vir agora, trazendo a palavra praticada. Ele vai mostrar que na prática, porque eu entendo que Jesus não precisava jejuar, Jesus não precisava orar, Jesus não precisava mostrar que estava com fome, não precisava nada disso. Eu entendo que todas essas coisas foram escritas e Jesus passou por todas essas coisas para nos ensinar que da mesma maneira que Ele passou, jejuou e venceu, da mesma maneira que Ele teve fome e foi suprido, assim também Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então eu penso assim, eu entendo desta maneira, e eu observo que desta maneira assim, Deus Ele sempre vai nos ajudar. Só que aí, quando Jesus ele vem, Ele parte, Ele assunta aos céus, Ele deixa o seu Espírito Santo na terra, para que pudesse então nos ajudar, ou continuar nos ajudando, porque nós bem sabemos que desde o princípio, quando todas as vezes que morria um líder, que Deus estabelecia, o povo voltava a se corromper novamente, o povo voltava a errar novamente.
Então Jesus subiu e deixou o Espírito Santo, para que pudesse nos ajudar, para que pudesse então nos auxiliar, para que pudesse então nos direcionar. E aí o apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 3, no versículo inicial que nós lemos, que diz assim: porque já é manifesto que vós sois cartas, 2 Coríntios, perdão. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escritas, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e do coração. Deus estabeleceu as leis através das tábuas, dos mandamentos. Essa lei foi observada, essa lei foi analisada, ela foi praticada, mas ela não foi amada. Porque a maior simbologia de nós obedecermos ao Senhor não é simplesmente por medo do inferno, não é simplesmente por medo de perder as bênçãos. Não, eu vou perder o emprego, se eu sair do evangelho. Eu já vi muitas pessoas falar: se eu sair da igreja hoje eu morro. Então elas permanecem na igreja com medo de morrer, mas elas não permanecem por amor a Cristo, elas não permanecem por amor ao Senhor, e muito menos se preocupam em conhecer ao Senhor. Então elas vão vivendo uma vida simplesmente dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas longe da presença de Deus. E nós precisamos entender que nós temos que estar na presença de Deus. Há uma necessidade urgente de estarmos na presença de Deus. Eu não posso só vir para a igreja com o pensamento de que somente a igreja é quem vai suprir tudo na minha vida. Eu não posso achar simplesmente que é as mensagens do pastor Carlos, a mensagem do pastor Cícero, dos presbíteros, a mensagem dos irmãos que vai apenas me edificar até o próximo culto, até a próxima semana, sem que eu tenha uma vida cotidiana para com Deus. Então, a lei foi escrita por Deus para que o homem pudesse obedecê-la, para que pudesse praticá-la e para que pudesse amá-la. A lei foi escrita por Jesus, ou a lei foi cumprida por Jesus, ou Jesus escreveu com seu dedo na areia, para que o homem pudesse entender que quando se há arrependimento, se há simplesmente um apagar dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Aí agora não temos mais Jesus em carne, em presença física aqui, mas temos o Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer, aonde nós acabamos de fazer a leitura, que é simplesmente a lei agora não está mais escrita em tábuas, a lei não está mais proferida como foi no caso de Jesus, a lei não está escrita mais na terra, agora a lei através do Espírito Santo está sendo escrita no teu coração, está sendo escrita no meu coração. Sabe o que isso quer dizer? Pastor, não estou entendendo. O que o Senhor está dizendo é que Ele vem escrevendo a história da humanidade, e que a história da humanidade não saiu, não fugiu nenhuma sombra de milímetro do controle de Deus. Ah, pastor, mas o tempo, mas o clima, tudo isso aconteceu e acontece e acontecerá por pura permissão de Deus. O diabo pode fazer, pode falar, mas se Deus não autorizar, ele não pode tocar em ninguém, não pode fazer nada, não pode sequer nem dar um passo, porque tudo acontece pela permissão de Deus. Então, irmãos amados, a lei foi escrita em tábuas de pedra, a lei foi escrita na terra, mas agora o Espírito Santo de Deus está escrevendo uma nova história no teu coração, está escrevendo uma nova história na tua vida. Pastor, mas eu não estou entendendo. Pastor, olha a minha vida, olha a minha situação. Deus ainda está construindo a tua história, ainda não é o fim, não acabou a tua história, não acabou a tua vida, a sentença ainda não foi decretada. Deus está trilhando um caminho para a sua vida, a tua história está sendo construída pelas mãos de Deus. Pastor, mas olha o quanto eu falho, olha o quanto eu
erro. Não tem problema errar, não tem problema falhar. O problema é quando eu me entrego à falha, o problema é quando eu me entrego ao pecado, o problema é quando eu me entrego ao erro. Mas a Bíblia diz que quando eu confesso e deixo, eu alcanço a misericórdia. O Senhor está escrevendo uma nova história na tua vida, o Senhor está escrevendo uma nova história no teu coração. Pastor, mas como que eu posso entender? Porque assim como Deus no passado foi com Davi, quando Davi errou, o Senhor continuou com ele. Assim também quando Pedro negou, Jesus continuou com ele. Assim também como outros discípulos erraram, Tomé também falhou, o Senhor continuou com ele. Assim também mesmo você errando, o Senhor continua com graça, com bálsamo sobre a sua vida. A sua história, a minha história, ela está sendo escrita pelas mãos de Deus. Eu vejo pessoas desesperadas, porque não conseguem acertar ou fazer as coisas para Deus como elas queriam. Nós precisamos entender que por mais que nós venhamos ser bons naquilo que fazemos, a nossa bondade nunca vai ser melhor do que trapos de imundície. Eu nunca vou conseguir ser bom o suficiente para Deus olhar para mim e falar assim: eu achei Mazinho tão bonzinho, tão perfeito, que eu vou separar ele para mim. Sempre quando nós pensamos que somos melhores naquilo que fazemos, somos os piores. Eu olho para um homem na Bíblia e eu admiro muito. Para mim, depois de Cristo, foi o homem mais extraordinário que eu vi, que pisou nessa terra, chamado apóstolo Paulo. E ele vai olhar para a sua situação, ele vai falar assim: miserável homem que sou um miserável. Aí um homem que ganhou um continente inteiro para Cristo, um homem que escreveu as cartas, um homem que saía pregando, parecia que era incansável, imparável. Ele vai olhar para a situação dele, ele não vai falar assim: eu sou forte, eu sou grande, eu consegui. Ele vai dizer: miserável homem que sou, quem pois me livrará dessa maldita carne? Nós precisamos entender que por mais que possamos ser bons na leitura da Bíblia, na oração, na pregação, no louvor, se não for a misericórdia do Senhor, nós estamos perdidos. Se não for pela graça do Senhor, nós estamos perdidos. Então, pastor, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer ao meu coração as palavras do Senhor, para que eu possa viver por elas através do amor. O Espírito Santo, ele mora, ele habita dentro da sua vida para isso. Para que nós possamos amar a palavra de Deus, para que nós possamos amar a Deus, para que nós possamos buscar a Deus, e para que nós possamos nos livrar do sentimento de culpa. Porque, irmão, eu não sei quanto a você, mas eu me culpava tanto, eu me apertava tanto, eu me cobrava tanto, de tão modo que eu queria ser um crente perfeito. Não que esteja errado, mas a cobrança que eu tinha sobre a minha vida era extrema. Eu lembro que minha esposa um dia falou: meu amor, eu tenho medo que se você se desviar, você se mata. De tão rígido que você é com você mesmo. E tem muitas pessoas que estão vivendo com a mente enferma, porque elas se cobram tanto como se elas fossem o autor ou a autora da própria mudança. Mas nós precisamos entender que quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, quando eu confio nele, aí é Ele quem vai mudar a história da minha vida. Irmãos amados, você não precisa se esforçar tanto para que você mude sozinho. Não, deixa de se esforçar tentando mudar. Se esforce para encontrar Jesus e fala: Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda esta pessoa, este ser, esta situação que está dentro de mim. Porque nós não podemos viver tanto tempo com esse peso sobre as nossas vidas.
E eu me lembro que um dia o pastor Benigno me chamou na salinha e falou: pastor Mazinho, meu filho, vai devagar com você mesmo. Você está se cobrando demais. É como se você estivesse na graça, mas vivendo com o rigor da tábua escrita na pedra, ou do dedo escrito na pedra. O Filho de Deus já veio. Os seus pecados já foram apagados na cruz do Calvário. O que você precisa é não desistir, não parar de se arrepender e não parar de caminhar. Nós precisamos erguer a nossa cabeça. Nós precisamos, quando tropeçar, olhar aonde nós tropeçamos, voltar atrás e continuar a caminhada, porque o mesmo Deus de graça, o mesmo Deus de misericórdia, o mesmo Deus de paz, Ele continua sobre a sua vida. Não é pela tua perfeição, não é pelo teu bom humor, não é por nada dessas coisas, é simplesmente por Ele. Ele nos amou primeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Irmãos, não viva sobre o jugo pesado da culpa, não viva sobre o jugo pesado do diabo, viva sobre o fardo e o jugo suave que Deus tem para a minha e para a tua vida. Não viva a vida com Cristo de um peso que você não pode suportar, de que você não pode superar. Tem pessoas que até falam assim: eu sou assim mesmo, eu não tenho mais jeito não, para mim não. O que muda a nossa história é Jesus. A graça quer dizer um favor imerecido. Eu não posso, ou eu preciso ter o cuidado, e eu não posso confundir a graça com licença para pecar. Eu não posso confundir a graça e a misericórdia com autorização para mim permanecer no erro. Mas eu preciso simplesmente entender que a graça é uma licença, é um favor, é algo que Deus me deu quando eu não merecia. Porque o nome graça, ele é dado para quando alguém te dá alguma coisa que você não mereceu. Por exemplo, você vai passando na porta de uma empresa, o patrão está pagando os funcionários, que trabalharam todo o mês, e de repente você vai simplesmente passando na calçada, o patrão te chama e fala: está aqui também o seu salário. Aí você fala: mas não trabalhei, não tem problema, mas pela graça eu te dou. É um favor que está sendo dado para mim e para você, sem que nós fôssemos merecedores. Então por isso que eu digo, que por mais que você tente, por mais que eu tente, nós nunca vamos ser merecedores. Por isso que o Espírito Santo de Deus ainda continua aqui, para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, por isso que eu louvo a Deus, porque eu olho para Ele e falo: Senhor, como eu poderia abandonar alguém que tanto me amou e que tanto me ama? Você já parou para analisar, irmãos? Quantas vezes o pecado consumado já bateu na minha porta, porque nós vamos pecar de algumas coisas, vamos irar alguma vez e vamos falar quando não deveríamos falar, e vamos chutar alguma coisa quando não deveria chutar, e gritar quando não tinha que gritar, e quando tinha que ficar quieto nós não ficamos quietos. Nós vamos errar, vamos falhar. Mas nós precisamos entender que isso não é o motivo de você falar que vai desistir. Isso não é motivo para você parar. Isso não é motivo para você simplesmente voltar atrás e falar assim: não, para mim não dá mais, para mim eu não vou continuar mais. Irmãos, nós estamos falhando todos os dias, todos os momentos. Diz alguns estudiosos que o ser humano erra, peca, pelo menos 500 vezes ou mais no dia. Aí você imagine se eu fosse ficar toda hora: meu Deus, pensei errado. Jesus, falei mal do irmão, meu Deus, julguei mal aquela pessoa. E aí a gente vai acrescentando. Já parou para analisar? Mas todos os momentos, quando nós cometemos um pequeno deslize, aí nós vamos orar,
E a nossa oração sempre vai começando: Senhor, ou Pai nosso que estás nos céus, tenha misericórdia dos meus pecados, tenha misericórdia de mim, perdoa esse teu servo, essa tua serva, que tanto erra, mas que a tua graça tanto me consome, me consola e me dá conforto e auxílio. Eu me sinto honrado por Deus, porque quantas vezes eu falei: Senhor, para mim não dá mais, eu quero parar, está difícil, está doendo. O Senhor fala: e a minha morte na cruz não foi o suficiente? O Senhor fala: e o meu filho que eu entreguei por amor a ti, não é o suficiente para você? E quando o meu filho ainda subiu aos céus, eu enviei o meu Espírito Santo, puro, 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 para habitar dentro de você. Você não merece, mas mesmo assim eu te dou. Você não merece, mas mesmo assim eu derramo o meu bálsamo sobre a sua vida. Irmãos, não tem como abandonar um Deus tremendo como esse. Não tem como eu olhar e falar: Senhor, eu não vou mais te servir, eu não vou mais te buscar. Por isso que mesmo assim como você estava caído ou desanimada ou frustrada com alguma coisa, ou talvez até mesmo empolgado, e veio para a casa do Senhor do jeito que você estava, o Senhor olhou para você e viu que ainda tem alguma coisa de valia na tua vida. O Senhor não desistiu de você, meu irmão, minha irmã. Erga a tua cabeça. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não permita com que a culpa, com que o diabo, com que o inferno, com que o mundo, com que as palavras, não permita com que nada nem ninguém te oprima, te coloque para baixo, ofenda você ao ponto de você querer parar e desistir e de voltar atrás. Não, não, não. O homem jamais será suficiente como Deus é na nossa vida. O homem jamais será capaz de morrer pelo meu e pelos teus pecados. O homem jamais será capaz de pagar a dívida que nós tínhamos na eternidade, mas o Senhor foi lá, pagou a dívida. O Senhor foi lá, apostou na tua vida. O Senhor foi lá, mudou o nosso cativeiro. O Senhor nos livrou da opressão do inferno, da morte. O Senhor nos livrou das acusações do pecado. O Senhor nos livrou, e o Senhor permitiu com que o Espírito Santo dele habitasse sobre a mim e sobre a tua vida. Não podemos jamais voltar atrás. Por isso que uma das frases que eu tenho, e os irmãos às vezes até brincam comigo, quando perguntam: pastor, como é que você está? Eu falo: eu estou melhor do que mereço. Pastor, aí, vamos? Eu falo: vamos para cima em nome de Jesus. Porque por mim, por muitas vezes eu teria parado. Por mim, por muitas vezes eu teria desistido. Por palavras, por acusações, por abandono, por incapacidade. Irmãos, por muitas vezes eu pensei em parar. Por muitas vezes eu falei: Jesus, para mim não dá. Mas sabe quem foi meu consolo? Foi a palavra e o Espírito Santo dentro de mim, me mostrando: meu filho, você está fraco, está fragilizado, mas eu cuido de ti, eu saro as tuas feridas, eu trago refrigério para a tua alma. Sabe, irmãos, eu não estou falando por mérito, nem para me engrandecer, mas os irmãos que me conhecem há tempo sabem. Meu pai me abandonou minha mãe quando eu tinha 4 anos. Fiquei depressivo por isso, porque eu era muito próximo dele. Quando eu tinha 11 para 12 anos, minha mãe faleceu. E as pessoas que me viam, que tinham amizade com a gente, falavam: nós vamos cuidar, porque o crime ou a droga vai matar ele. Eu cresci sob o jugo de todo mundo tendo que mandar na minha vida. Toda a vizinhança queria ser meu pai e minha mãe. E todo mundo queria me ordenar o que fazer. Eu não tinha liberdade para brincar, não tinha liberdade para ser feliz. Eu não tinha liberdade para ser uma criança que eu queria ser. Mas mesmo assim o Senhor estava olhando dos altos céus
E falando, esse sentimento não vai ficar no teu coração. Você não é um derrotado, você não é um fracassado. O mundo pode falar, as pessoas podem até sentenciar, mas a tua história está sendo escrita pelas minhas mãos, a tua história está sendo escrita por mim. Então, por mais que a opressão tente dominar a tua vida, por mais que as pessoas tentem falar, foi abandono, foi palavras, foi isso, não, o sangue de Cristo e o Espírito Santo cura todas as tuas feridas. O Espírito Santo tem um bálsamo de perdão, de graça, de refrigério. Ele lava nessa noite todo o peso, toda a culpa, toda a opressão do diabo, das pessoas que fizeram sobre a tua vida. Nesta noite está caindo por terra, porque o sangue de Cristo, ele lava as tuas feridas. O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Irmão, sabe uma coisa que é difícil para mim? E eu sei que isso não é um culto de testemunho, eu não estou aqui para apenas testemunhar, eu estou dentro da mensagem. Uma das coisas mais difíceis para mim, irmão Davi, foi eu aprender a ser pai, sem nunca ter sido filho como deveria. Porque os meus irmãos cuidaram de mim, minha família procurou cuidar, mas eu não tinha minha mãe, eu não tinha meu pai para falar, faz assim rapaz, se conserta, olha meu filho, parabéns. Sabe quem foi me ensinando? O Espírito Santo. Porque Ele é o meu melhor amigo. Ele é o teu melhor amigo. Quando ninguém te compreende, quando ninguém te entende, quando todo mundo dá as costas para você, Ele vai estar abraçadinho com você, falando, eu te consolo, eu cuido, eu te ajudo, eu te fortaleço. Então, irmãos amados, eu encerro essa mensagem aqui falando para você, não desista, porque Deus não desistiu de você. Aleluia, não desista, porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, e Ele vai ajudar você, e você vai vencer, para a glória e honra do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.